Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de eu comentar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras do mês de novembro de 2021. Bom, pessoal, novembro foi um mês muito comprido para mim. Como já falamos aí em outubro, final do ano letivo para professor nenhum é fácil. É tudo muito corrido, a gente já está exausto. E eu ainda tive a tal da ressaca literária no final de outubro, né? Eu achei que eu estava me recuperando já no finzinho de outubro, mas não foi o caso. Os primeiros dias de outubro, assim, a primeira metade de outubro eu continuei com muita dificuldade de ler. Mas eu fui lendo alguns livros que me ajudaram. Vou mostrar para vocês. Como sempre, eu tentarei ser rápida aqui na apresentação dos livros, porque eu tô gravando esse vídeo no dia anterior ao que eu quero postar. Eu geralmente posto na quinta para vocês e eu tô gravando na quarta-feira. Mas não foi culpa minha, eu não deixei para a última hora. É que aqui no meu prédio começaram a fazer uma obra instalando corrimões em cada andar, de um andar para o outro, né? E nos dias que eu ia gravar, tava muito barulho aqui fora nos corredores, não pude gravar. Então eu tô gravando meio em cima da hora. Espero conseguir editar e postar a tempo para vocês. Então, um livro que me ajudou bastante nessa ressaca literária foi 7 Anos Bons, do Edgar Keret, pela editora Rocco, tradução de Mayra Parula. E quem me enviou esse livro foi o Giovanni, meu amigo. Aliás, foi ele que recomendou também para sair da ressaca literária. Este livro é um livro de contos, são 36 contos que estão divididos em 7 partes, que correspondem aos 7 anos do título do livro. E vão falando sobre alguns momentos da vida do autor, Edgar Keret. Então, na verdade, embora ele seja classificado como um livro de contos, para mim foi super um livro de crônicas. Eu acho que a crônica é um gênero muito brasileiro, né? Pelo menos essa classificação crônica. Então, eu não sei se em outros lugares do mundo eles têm essa classificação do gênero crônica, mas eu classificaria assim, aqui no Brasil. E me lembraram muito as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, porque mesmo nas crônicas mais dramáticas, tinha um toque de humor que deixava leve os textos. Então ele fala sobre as coisas mais variadas, desde as tensões do conflito Israel-Palestina, mas de um ponto de vista israelense, né? Que o autor, como eu falei, é israelense. Fala dos primeiros anos de vida do filho do autor, Edgar Keret, então as descobertas de um bebê e dos pais de primeira viagem. Fala de telemarketing, fala de viagens de avião, fala de joguinhos tipo Angry Birds, banco imobiliário, enfim. Então é bem variado mesmo. E além desses assuntos bem diversos, ele traz esse pano de fundo israelense, judeu, que foi muito interessante. E a dose de humor, que eu acho que foi o que me ajudou a ler com mais facilidade, né? É um livro leve, como eu falei, e ele tem esses respiros. Por ser um livro de contos ou de crônicas, eu conseguia parar com muita frequência o livro se eu já estivesse cansada. Então isso realmente me ajudou muito. Giovanni, obrigada pela dica e obrigada por ter me enviado o livro, pelo presente, tá? Li também em formato digital o livro O Inquilino, de Roland Topor, um autor francês, pela editora Amaryllis. A tradução é da Lélia Zambon. Esse autor é francês, mas ele é descendente de poloneses e parece que ele atuou naquele filme Nosferatu, clássico do terror ou do horror alemão, se eu não me engano. E esse livro parece que inspirou o filme O Inquilino, do Roman Polanski. O filme é de 1976 e o livro é de 1964. O Roman Polanski também dirigiu o Bebê de Rosemary e tem a mesma pegada. O livro é uma espécie de suspense psicológico. O protagonista é um rapaz que está procurando um apartamento para alugar, encontra um apartamento ótimo, descobre que a inquilina anterior desse apartamento se jogou pela janela e teve um fim muito trágico, mas ele aluga mesmo assim, e só que isso vai entrando na cabeça dele, ele vai meio que entrando em parafuso, ele vai pirando, porque ele sente que os vizinhos estão numa espécie de conspiração contra ele. Então foi um livro interessante de ler também. Não chega a dar medo, mas tem uma hora ali que as coisas ficam muito emboladas, você não sabe o que é realidade, o que é a cabeça dele. Então foi uma leitura legal. Também li em novembro Violetas ao Vento, da Jéssica Anitelli, pela editora Rico. E este será o livro do Piquenique Literário de novembro.
Só que o encontro vai acontecer só no comecinho de dezembro, então ainda não foi o encontro sobre o Violetas ao Vento. E vai ter a presença da autora. A Jéssica é uma piqueniqueira. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o Piquenique Literário é um clube de leitura do qual eu participo. Já faz alguns anos. É organizado pela Thaís e pelo Bruno. E eu sempre deixo o contato do Piquenique Literário no box de descrição para quem quiser participar, porque desde 2020 está acontecendo virtualmente devido à pandemia. Então qualquer um consegue participar dos encontros. E a Jéssica é nossa amiga lá do piquenique. Ela tem vários livros jovens adultos, e esse livro é narrado por uma protagonista de 17 anos, ela tá fazendo 17 anos, o nome dela é Violeta, e ela vive com a sua família na cidade de Santos, em São Paulo. Mas é uma família muito, muito disfuncional, porque o pai é violento, é abusivo, a mãe é extremamente submissa ao pai, e o irmão mais velho dela não reage, ele finge que nada está acontecendo, ele ignora a situação de violência ali dentro de casa. E obviamente que a Violeta é muito afetada por essa situação, o que ela mais quer é que isso acabe ou que ela consiga sair de casa e se afastar disso. Então ela se sente triste, revoltada em muitos momentos, mas ao mesmo tempo ela também encontra um certo refúgio na gatinha dela, que é a Mel, e nos amigos, que são a Tamires e o Ricardo. Então existe esse trio de amigos que dá muito apoio para ela. Só que ela começa a desenvolver um certo crush pelo Ricardo. Então isso também vai complicar as coisas. Eu achei bem interessante trazer essa ideia de que a família de sangue nem sempre é aquela que vai ser o seu maior apoio. Ou seja, aquela família que te faz crescer e que te faz sentir segura numa situação. E esse livro mostra bem isso, principalmente no começo. A Violeta encontra muito mais conforto nos amigos, na tia, do que dentro de casa com os pais e com o irmão. A única coisa é que eu achei que a violência no livro tem um tom único. É só aquela violência do soco, do grito, sabe? Uma violência muito escancarada. Eu teria achado interessante ver violências mais sutis acontecendo ali, mas isso não tirou o brilho do livro. Só queria deixar esse aviso também de gatilho, quem se incomoda com violência muito explícita, esse livro tem, apesar de ser um livro jovem adulto, ele trata desse tema muito sério, que é a violência doméstica, e uma família disfuncional, tem situação de tentativa de suicídio, então só para tomar cuidado quem for ler com o momento em que vai ler. É um livro que retrata muita dor, mas de qualquer maneira é uma leitura super fluida, e se encaixou muito bem nesse meu momento de ressaca literária, de tentar sair da ressaca literária, porque eu não tinha preguiça, eu não sofria para pegar o livro. Quando eu pegava a leitura era super rápida, fácil e tranquila, apesar do tema muito pesado. E uma coisa que eu gostei muito é que a Jéssica incluiu epígrafes no começo de cada capítulo, e epígrafes que encaixavam demais na trama, no enredo, nos personagens. Achei bem feito. Parabéns, Jéssica, pelo livro. Tô ansiosa pro nosso encontro, que vai acontecer agora no começo de dezembro. Eu também li um livro digital que eu nem sabia que existia, mas eu descobri no Instagram. Trata-se do livro Uma História da Arte com Tio Virso, volume 1, O que é Arte? O autor é o Wilson A.M. Gonçalves, é uma edição independente. O Instagram dele é @tiovirso. É um livro bem curtinho, é um PDF de 62 páginas. E, gente, o Tio Virso, ele ensina arte, história da arte, lá no Instagram dele, de um jeito muito engraçado. Tem palavrões, fala muito de sexo, porque a arte tá cheia, né, de corpos nus, enfim. E ele aproveita isso, assim, de um jeito muito engraçado. Então, se você é menor de idade, não recomendo. Mas se você é maior de idade, é divertido, vale a pena. Eu vou deixar o endereço também aí no box de descrição, o Instagram dele. E ele vende esse livro, né, esse e-book, a R$10. Como eu falei, é um PDF de 62 páginas que traz algumas imagens que complementam demais o texto. O texto é bem humorado, super bem embasado em teóricos e em pesquisas sobre arte. O texto é fluido, o conteúdo é interessante, ele é bastante crítico, no sentido de que ele vai questionar, por exemplo, quem determina o que é considerado arte ou não. O que são as belas artes e de onde vem esse conceito? Um dos aspectos que eu mais gosto nos posts e no livro do Tio Virso
é o questionamento do eurocentrismo. Ele faz questão sempre de trazer não só provocações quanto a isso para a gente pensar, mas principalmente exemplos de artes fora da Europa. Por exemplo, eu me lembro que no Instagram ele já teve uma semana da arte iorubá. E ele faz isso com frequência, não é só de vez em quando, não. Então sigam, e esse e-book vale muito a pena também, excelente. Também li agora em novembro Bone, volume 1, pela editora Todavia. O autor chama-se Jeff Smith, a tradução é do Érico Assis e as cores são do Steve Hamaker. O nome desse volume 1 é O Vale ou Equinócio Vernal. O Bone é uma história em quadrinhos, aparentemente muito famosa entre o pessoal dos quadrinhos, assim, ele é um grande clássico dos quadrinhos, e conta a história desses bichinhos que estão aqui na capa, né? Eles se chamam bones. Eles são seres vivos que falam, andam como se fossem seres humanos, mas eles não são seres humanos, eles são outra espécie. E aí começa com 3 desses bones sendo expulsos da cidade lá, de onde eles são, e eles acabam se perdendo um do outro, os 3 são primos, eles se perdem um do outro e vão parar num vale que tem coisas extraordinárias. Eles vão se deparar com dragões, eles vão se deparar com uns bichos, e agora eu não lembro o nome desses bichos, mas são esses bichos aqui com olhos vermelhos, essas garras, eles têm tipo uns chifres também. Enfim, esses bichos são os bichos do mal que querem tomar o vale de volta. E aí eles vão começar a se organizar para tentar impedir que isso aconteça, fora um monte de atrapalhadas que acontecem no meio do caminho. Então foi divertido, inclusive adquiri os 2 últimos volumes recentemente, mostrarei para vocês em breve. Eu peguei para ler um que estava me chamando, que eu comprei esse ano mesmo, o livro Calor, do Bill Beaufort, pela Companhia das Letras. A tradução é do Pedro Maia Soares. E este livro foi escrito por um jornalista que escrevia na New Yorker. Aliás, ele era editor na New Yorker, se não me engano. E ele é designado para escrever o perfil de um chefe norte-americano, um chefe estadunidense, chamado Mario Batali. Um chefe especialista em cozinha italiana, os pais dele eram italianos. E o Bill Beaufort, que já gostava de cozinhar, assim, mas de uma forma completamente amadora, vai aproveitar essa oportunidade para se entranhar ali no restaurante do Mario Batali, chamado Babbo, o restaurante. Só que no restaurante você começa lá embaixo. Então o Bill Beaufort vai começar como um escravo de cozinha, assim que ele chama, sem ganhar nada, trabalhando mais de 12 horas por dia e fazendo aquele trabalho que ninguém quer fazer, que é descascar a cebola, picar qualquer tipo de ingrediente que precisar, lidar com o ingrediente ainda bem cru para poder preparar tudo para que o restaurante à noite funcione bem. E aí depois de meses de trabalho ele vai conseguir galgar postos mais altos ali na cozinha. Mas é um livro interessante porque ele vai traçando pra gente esse perfil do Mario Batali, que é uma figura, é uma personalidade muito forte, e tem muitos outros personagens aqui também, que são pessoas, né? Eu chamo de personagens porque estão no livro, mas são pessoas que realmente existem. Teve momentos que eu até fiquei perdida, eu não sabia muito bem de quem ele estava falando, mas tudo bem, deu pra ler tranquilo, mesmo com essa quantidade toda de personagens. E aí ele vai narrando curiosidades sobre essas cozinhas profissionais, os perrengues pelos quais esses profissionais passam, que não são poucos. É uma vida muito dura, as cozinhas profissionais são exigentes demais, profundamente hierarquizadas, então às vezes esses funcionários passam inclusive por assédio moral e esse tipo de coisa, né? E consideram isso normal, faz parte, a cozinha desse jeito. E cada capítulo tem tipo um tema principal, embora ele não te diga explicitamente qual é, cada capítulo tem um núcleo central ali. Então de vez em quando é a viagem que o Mario Batali fez para a Itália, tem um capítulo sobre o Bill Beaufort tentando descobrir como é que se cozinha polenta italiana. E aí nesse capítulo ele vai contar a história da polenta. Em outro capítulo ele vai falar sobre os segredos das famílias italianas para cozinhar massa. Até porque ele vai para a Itália, ele fica tão curioso, tão imerso nesse universo da cozinha,
que ele vai deixar a cozinha do Babbo e vai se sentir, assim, vai sentir a necessidade de ir buscar lá na fonte, lá na Itália. Ele vai trabalhar nos restaurantes, aqueles de bairro mesmo, em cidades isoladas, para descobrir os segredos tradicionais da cozinha italiana. E mais pro final ele também vai mergulhar no açougue. Ele descobre um açougueiro famosíssimo lá na Itália e ele resolve virar aprendiz desse açougueiro, então ele se torna especialista também em carnes, em corte de carne. E assim, é um livro meio específico, como vocês podem ver, mas ele é muito legal para quem gosta de cozinhar, claro, para quem trabalha na área, óbvio, que não é o meu caso, nenhum dos dois. Eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar, gostaria de gostar, mas não é o caso. Mas eu gosto muito de programas de culinária na TV, sabe? Reality show, tipo Top Chef, Master Chef, eu adoro, acompanho todos. Então eu sou uma ótima cozinheira teórica. E esse livro me deu essa sensação de estar assistindo um programa de TV e o cara contando tudo, sabe? Gostei muito. A linguagem é coloquial, é tranquila de ler, mas como eu disse, tem muitos personagens, tem muitas referências. Eu sinto isso bastante nos autores estadunidenses, de trazerem, sempre falarem o nome do bairro, o nome da rua, o nome de uma personalidade que é muito específica e que, sei lá, a gente não conhece muito bem. Mas faz parte do estilo deles. E quanto ao meu ritmo de leitura com esse livro, variou. A primeira metade do livro, assim, foi lenta, porque eu ainda estava naquela fase mais chata da ressaca literária, e a segunda metade foi bem rapidinha. Mais por culpa minha do que do livro. E uma outra coisa interessante é que esse livro, né, o foco é a cozinha italiana. E aqui no Brasil, acho que a gente tem muito essa tradição da cozinha francesa. Claro que a cozinha italiana também existe e é muito elogiada, mas eu sei que em restaurantes e tal, as técnicas francesas são muito valorizadas. E esse aqui vai até falar dessa rixa da tradição da cozinha italiana e da francesa. Parece que existe um segundo livro do Bill Bufford que recém foi lançado pela Companhia das Letras, que vai falar sobre quando o Bill Bufford começa a ir para a França para continuar investigando esse mundo da comida, da culinária. O último parágrafo desse livro fala que ele tem que ir para a França. Ou seja, a última frase é o gancho para o segundo livro, que eu já estou curiosa para ler. Também li As Mulheres na Filosofia, a Antiguidade, da autora Helenice Vieira Piovesani, pela Edições Nova Acrópole. A autora Helenice Vieira Piovesani é formada em Ciências Sociais e ela montou esse livro principalmente com base em um livro grandão, assim, meio que clássico sobre as mulheres filósofas, chamado A History of Women Philosophers. E aí ela se baseou no volume 1, para fazer este volume 1 também, que fala sobre as filósofas na Antiguidade. Então o período que pega é de 600 a.C. até 500 depois de Cristo. E é um livro curtinho, tem 89 páginas, contando os anexos, e ele vai trazer algumas filósofas, então nesse caso Hipátia de Alexandria, que é talvez a mais famosa da antiguidade, né? Hipátia de Alexandria tem uma explicaçãozinha sobre quem foi, qual foi o seu pensamento filosófico, bem curto, e depois parte para uma outra filósofa, e assim vai. Foi muito interessante a leitura. Como eu falei que ia aparecer bastante aí filosofia feita por mulheres aqui no canal, esse é mais um deles. E eu tô com o volume 2, que é sobre as filósofas da Idade Média, que provavelmente em dezembro eu vou ler também, e aí trago para vocês no próximo vídeo de leituras. E por último, mas não menos importante, o livro Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, organizado por Júlia Dantas e por Rodrigo Rosp, pela Não Editora, que é um selo da Dublinense. Reúne 37 contos de autores diversos, autores e autoras do Brasil inteiro, todos nacionais contemporâneos, aqui os nomes deles e delas. E ele vai falar sobre o período das manifestações de 2015, do golpe contra Dilma em 2016, do crescimento do Bolsonaro em 2017 e da eleição dele em 2018. Então aqui no verso tem o Bolsonaro, né? É uma continuação aqui da capa. E eu gosto muito do título Fake Fiction, porque ele brinca com essa coisa da fake news.
E fake fiction significa que é uma ficção falsa, ou seja, uma ficção que fala da realidade. E realmente isso acontece. Eu me senti contemplada em vários desses contos. Eu acho que livros de contos, de uma forma geral, eles tendem a um problema, que é ter uma variação muito grande de qualidade entre os contos, né? É natural, eu acho. Mesmo de um mesmo autor, tem contos muito melhores do que outros. Aqui isso também acontece, mas menos do que eu estava esperando. Eu achei que a qualidade dos contos aqui me surpreendeu positivamente. Existe sim uma variação, claro, são autores diferentes, né? Então, variação inclusive de estilo e também de temática. Mas eu não me lembro de nenhum conto assim que eu achei realmente ruim. Tem alguns que pra mim são um pouco esquecíveis, mas outros são muito, muito bons. Eu vou falar os nomes dos meus contos favoritos e dos autores. Eu gostei muito dos contos Em Nome do País, de Rodrigo Alfonso Figueira, Impermeável, de Marcela Dantes, As Anfitriãs, de Maria Helena Moran, eu achei esse magnífico. O Asco dos Náufragos, de Carlos André Moreira, muito legal esse porque ele se inspirou no conto, na novela, sei lá, chama-se Asco, do Horácio Castellanos Moya, de El Salvador. Esse livro Asco foi lançado por aquela coleção Outra Língua, da editora Rocco, e é um livro muito incômodo. E esse conto, na medida que eu fui lendo, foi me dando a mesma coisa, assim, e ele, depois eu fui ver, ele dedica o conto ao autor do livro Asco. Então é muito parecido mesmo, muito bem... Parecido não, muito inspirado no formato. Também gostei muito de Os Dois Quietos, Uma Luz Quase Inexistente, de Arthur Teló, Debate, de Carlos Eduardo Pereira, Verme, de Cláudia Nina, e O Homem de Bem, de Marcelo Spalding. Então eu sei que às vezes a gente quer ler para fugir da realidade, né? Que a realidade tá muito difícil mesmo. Mas eu gostei bastante de ter lido. Me deu a sensação de que não sou só eu que estou passando por isso. Muita gente está sentindo a mesma coisa que eu, assim, de revolta, de impotência, de decepção, né? Todas essas coisas misturadas, de cansaço, de exaustão, de medo. E tá tudo aqui. Tá? Muito interessante o livro. Essas foram as minhas leituras de novembro, mas eu queria aproveitar esse vídeo para falar para vocês sobre 3 campanhas do Catarse com as quais eu estou colaborando e eu tô gostando muito dos projetos, eu gostaria muito que eles acontecessem. Então eu vou aproveitar aqui o espaço para divulgar, vai que vocês também se interessam, né? As 3 campanhas são livros, então para quem não sabe o que é o Catarse é tipo um site em que você coloca lá o seu projeto, e as pessoas podem colaborar pagando e no final das contas você envia para essas pessoas uma recompensa. No caso dos livros, geralmente a recompensa é o próprio livro, mas pode ter outras coisas também, adesivos, marcadores, bottoms, sei lá. Sempre tem alguns prêmios extras se você quiser pagar um pouquinho a mais por isso. E os livros que eu queria divulgar aqui, um deles chama-se Muito Tempo Nenhum, da editora Histórias Incompletas, que é uma editora independente. É um livro que contém 5 histórias de fantasia escritas por autores nacionais contemporâneos. E eu conheci esse projeto por meio do meu amigo Bruno Nepo, do canal Filosofares. Ele só faz conteúdo excelente e ele é um dos autores do livro. Então eu fiquei muito empolgada para ler o Bruno escrevendo ficção. Eu já conheço ele escrevendo filosofia, falando sobre filosofia. Mas eu tô curiosíssima para saber como é que é a ficção dele. E eu já comprei o meu livro físico, tô só esperando a campanha terminar, né, com sucesso, para receber esse livro. Só que o livro só vai acontecer, ele só vai conseguir ser realmente impresso, editado, se a campanha atingir 100%. Então por isso que eu tô divulgando aqui para vocês, porque eu quero muito que esse livro aconteça. Então passa lá, o endereço de todas essas campanhas vão estar aí no box de descrição, tá? O segundo livro, a segunda campanha que eu quero divulgar aqui, é do livro A Morte do Mago, de Rudolf Fischer, pela editora Escureceu. Uma editora feita 100% por pessoas pretas e que tem essa prerrogativa de publicar e de divulgar livros escritos por autores e autoras negros que ou há muito tempo não são mais impressos no Brasil ou que são inéditos. E eu acho que esse é inédito. É o primeiro thriller de suspense escrito por um homem negro nos Estados Unidos e foi publicado pela primeira vez em 1932 e vai rolar um assassinato, os investigadores também são negros, então estou muito curiosa também para ler.
E o terceiro projeto é o livro Tanatopédia, de Ana Costa. E essa é uma edição independente, feita, a equipe toda é uma equipe feminina, pelo que eu li lá na descrição. Se você entrar na página dos projetos, tem uma descrição bem completa do que vai ser, tá? Do que vão ser os livros, quem está participando dessa elaboração toda. Esse livro, Tanatopédia, a ideia é que ele traga 101 verbetes sobre a morte. E o livro nasceu da pesquisa de mestrado, da dissertação da autora, que é a Ana Costa. Ela é psicóloga, ela estudou a visão da morte a partir dos coveiros, se eu não me engano foi isso. Então é um livro que vai falar sobre a morte, vai trazer esses verbetes, me interessou demais. Então essas são as 3 campanhas que eu queria mostrar para vocês. E essas foram as minhas leituras de novembro, eu espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim, que me ajuda muito. Como sempre, se você for fazer alguma compra na Amazon, os livros que eu mencionei aqui, ou qualquer outro produto, por favor, utilize o link que eu sempre deixo aí no box de descrição, porque isso ajuda muito. E queria agradecer vocês por acompanharem sempre, obrigada por quem tem comprado também pelo link. E deixa um comentário aí embaixo pra mim se você já leu algum desses livros que eu apresentei e se você tem alguma dica de livro bom pra sair da ressaca literária. Ah, e antes de dar tchau, momento Fred pra vocês. Que foi? Você tá com medo do trovão? Tá tudo bem, né? Dá um oi pro pessoal que estão com saudade de você. Oi, pessoal. Tô com medo. Um beijo. É isso então, espero que tenham gostado. Um beijo. O próximo vídeo é o Book Haul da Festa do Livro da USP, não percam. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação, que em breve eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu comprei na Festa do Livro da USP, que foram 35 no total. Então vem aí. Beijo, tchau, até o próximo.